Sermão da 60ª, Padre Antônio Vieira, pregado na Capela Real no ano de 1655. Semen est verbum Dei. E, se quisesse Deus que este tão ilustre e tão numeroso auditório saísse hoje tão desenganado da pregação como vem enganado com o pregador. Ouçamos o Evangelho e ouçamo-lo todo, que todo é do caso que me levou e trouxe de tão longe. Diz Cristo que saiu o pregador evangélico a semear a palavra divina. Bem parece esse texto dos livros de Deus. Não só faz menção do semear, mas também faz caso do sair. Exit, porque no dia da messe hão-nos de medir a semeadura e hão-nos de contar os passos. O mundo, ao que lavrais com ele, nem vos satisfaz com o que dispendeis, nem vos paga o que andais. Deus não é assim. Para quem lavra com Deus, até o sair é semear, porque também das passadas colhe fruto. Entre os semeadores do Evangelho há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Os que saem a semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão. Os que semeiam sem sair são os que se contentam com pregar na pátria. Todos terão sua razão, mas tudo tem a sua conta. Aos que têm a seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura. Aos que vão buscar a seara tão longe, hão-lhes de medir a semeadura e hão-lhes de contar os passos. Ah, dia do juízo! Ah, pregadores! Os de cá achar-vos-eis com mais passo, os de lá com mais passos. Exit seminari. Mas daqui vejo que notais, e me notais que diz Cristo que o semeador do Evangelho saiu, porém não diz que tornou. Porque os pregadores evangélicos, os homens que professam pregar e propagar a fé, é bem que saiam, mas não é bem que tornem. Aqueles animais de Ezequiel que tiravam pelo carro triunfal da glória de Deus e significavam os pregadores do evangelho, que propriedades tinham? Uma vez que iam, não tornavam. As rédeas por que se governavam era o ímpeto do Espírito, como diz o mesmo texto. Mas esse mesmo Espírito tinha impulsos para os levar, não tinha regresso para os trazer. Porque sair para tornar, melhor é não sair. Assim arguis com muita razão, e eu também assim o digo. Mas pergunto, e se esse semeador evangélico, quando saiu, achasse o campo tomado, se armassem contra eles os espinhos, se levantasse contra ele as pedras, e se lhe fechassem os caminhos, que havia de fazer? Todos esses contrários que digo e todas essas contradições experimentou o semeador do nosso Evangelho. Começou ele a semear, diz Cristo, mas com pouca ventura. Uma parte do trigo caiu entre espinhos e afogaram-nos os espinhos. Outra parte caiu sobre pedras, e secou-se nas pedras por falta de umidade. Outra parte caiu no caminho, e pisaram-nos os homens, e comeram-nos as aves. Ora, vede como todas as criaturas do mundo se armaram contra a sementeira. Todas as criaturas quantas há no mundo se reduzem a 4 gêneros. Criaturas racionais como os homens, criaturas sensitivas como os animais, criaturas vegetativas como as plantas, criaturas insensíveis como as pedras. E não há mais. Faltou algumas destas que não se armasse contra o semeador? Nenhuma. A natureza insensível o perseguiu nas pedras, a vegetativa nos espinhos, a sensitiva nas aves, a racional nos homens. E notai a desgraça do trigo, que onde só podia esperar razão, ali achou maior agravo. As pedras secaram-no, os espinhos afogaram-no, as aves comeram-no, e os homens pisaram-no. Quando Cristo mandou pregar os apóstolos pelo mundo, disse-lhes dessa maneira: Ide e pregai a toda a criatura. Como assim, Senhor? Os animais não são criaturas? As árvores não são criaturas? As pedras não são criaturas? Pois hão os apóstolos de pregar às pedras? Hão de pregar aos troncos? Hão de pregar aos animais? Sim, diz São Gregório depois de Santo Agostinho, porque como os apóstolos iam pregar a todas as nações do mundo, muitas delas bárbaras e incultas, haviam de achar os homens degenerados em todas as espécies de criaturas. Haviam de achar homens, haviam de achar homens brutos, haviam de achar homens troncos, haviam de achar homens pedras. E quando os pregadores evangélicos vão pregar a toda criatura, que se armem contra ele todas as criaturas?
grande desgraça. Mas ainda do semeador do nosso evangelho não foi a maior. A maior é a que se tem experimentado na seara aonde eu fui e para onde venho. Tudo o que aqui padeceu o trigo, padeceram lá os semeadores. Se bem advertirdes, houve aqui trigo mirrado, trigo afogado, trigo comido, trigo pisado. Trigo mirrado, trigo afogado, trigo comido, trigo pisado. Tudo isto padeceram os semeadores evangélicos da missão no Maranhão de 12 anos a esta parte. Houve missionários afogados, porque uns se afogaram na boca do grande rio das Amazonas. Houve missionários comidos, porque a outros comeram os bárbaros das ilhas dos Aroãs. Houve missionários mirrados, porque tais tornaram os das jornadas do Tocantins, mirrados da fome e da doença, onde tal houve que, andando 22 dias perdido nas brenhas, matou somente a sede com o orvalho que lambia das folhas. Vede se lhe quadra bem, e que sobre mirrados, sobre afogados, sobre comidos, ainda se vejam pisados e perseguidos dos homens. Não me queixo nem o digo, Senhor, pelos semeadores, só pela seara o digo, só pela seara o sinto. Para os semeadores, isso são glórias. Mirrados, sim, mas por amor de vós mirrados. Afogados, sim, mas por amor de vós afogados. Comidos, sim, mas por amor de vós comidos. Pisados e perseguidos, sim, mas por amor de vós perseguidos e pisados. Agora torna a minha pergunta. E que faria nesse caso, ou que devia fazer o semeador evangélico, vendo tão mal logrados seus primeiros trabalhos? Deixaria a lavoura? Desistiria da sementeira? Ficar-se-ia ocioso no campo só porque tinha lá ido? Parece que não. Mas se tornasse muito depressa a buscar alguns instrumentos com que a limpar a terra das pedras e dos espinhos, seria isso desistir? Seria isso tornar atrás? Não por certo. No mesmo texto de Ezequiel com que arguistes, temos a prova. Já vimos, como dizia o texto, que aqueles animais da carroça de Deus, quando iam, não tornavam. Lede agora 2 versos mais abaixo e vereis que diz o mesmo texto que aqueles animais tornavam e semelhança de um raio ou curisco. Pois, se os animais iam e tornavam a semelhança de um raio, como diz o texto que quando iam não tornavam? Porque quem vai e volta como um raio, não torna. Ir e voltar como um raio não é tornar, é ir por diante. Assim o fez o semeador do nosso evangelho. Não o desanimou nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira perda. Continuou por diante no semear, e foi com tanta felicidade que nesta quarta e última parte do trigo se restauraram com vantagens as perdas dos demais. Nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se, mediu-se, achou-se que por um grão multiplicara 100. Oh, que grandes esperanças me dá essa sementeira! Oh, que grande exemplo me dá esse semeador! Dá-me as grandes esperanças, sementeira, ainda que se perderam os primeiros trabalhos, lograr-se-ão os últimos. Dá-me grande exemplo, semeador, porque depois de perder a primeira, a segunda e a terceira parte do trigo, aproveitou a quarta e última, e colheu dela muito fruto. Já que se perderam as 3 partes da vida, já que uma parte da idade a levaram os espinhos, já que outra parte a levaram as pedras, já que outra parte a levaram os caminhos e tantos caminhos, esta quarta e última parte, este último quartel da vida, por que se perderá também? Por que não dará fruto? Por que não terão também os anos que tem o ano? O ano tem tempo para as flores e tempo para os frutos. Por que não terá também o seu outono a vida? As flores, umas caem, outras secam, outras murcham, outras leva o vento. Aquelas poucas que se pegam ao tronco e se convertem em fruto, só essas são as venturosas. Só essas são as que aproveitam. Só essas são as que sustentam o mundo. Será bem que o mundo morra à fome? Será bem que os últimos dias se passem em flores? Não será bem, nem Deus quer que seja, nem há de ser. Eis aqui porque eu dizia ao princípio que vindes enganado com o pregador. Mas, para que possais ir desenganados com o sermão, tratarei nele uma matéria de grande peso e importância. Servirá como de prólogo aos sermões que vos hei de pregar e aos mais que ouvirdes esta quaresma.